Então, para começar, explica um pouquinho para a gente como é que começou a sua carreira, como é que foi sua formação, suas experiências. Vamos lá. Todo dia eu entrava num site de multinacional e me cadastrava no setor de RH lá, de candidato. Fui chamado para vários, lembra, Ana? Ipiranga, Shell, não sei o quê. Passei para alguns e aí, quando chegava na entrevista, falava assim, tá bom, você tem que trazer seu diploma, você passou em tudo. Eu falava, não, mas eu estou no 4º período. E era para o 8º, para o 7º. Mas eu fui levando até mesmo a seleção como experiência para mim, né? Até que um dia eu fui fazer uma seleção dessas, que foi para a TV Globo, e passei. E aí eu fui para a TV Globo, aí na TV Globo eu passei por todas as áreas. Aprendi muito no Bom Dia Rio, depois eu passei para o RJTV. Do RJTV eu fui para o RJTV segunda edição. Para a segunda edição, eu fui para o Jornal Hoje, fazendo produção Rio, porque o jornal, a base dele é em São Paulo. Depois eu fui para o Jornal Nacional. E aí depois surgiu uma proposta de ser o primeiro trainee da TV Globo de Nova York. Eu passei a entender melhor o que era jornalismo internacional, que é quando você é o olho do seu país fora dele. Então eu aprendi muito sobre cultura, porque a gente fazia muito lançamento de filme com a Patrícia Poeta, então eu conheci muitos astros de Hollywood. E eu sempre me encantei muito por celebridades, porque eu acho que eles têm muito a oferecer. Eles são materiais bizarros na nossa frente. E de tudo, tanto para o bem quanto para o mal. E daí eu via muito os PRs, né, que são os assessores das celebridades, trabalhando. E lá naquela época, com 20 e alguma coisa, eu falava assim, gente, interessante isso aí, hein? Essa coisa de cuidar do artista, olha só que legal. E eu precisava falar muito com eles, né? Porque eu falava, olha, a gente é uma TV do Brasil, a gente queria conversar com Tom Cruise, a gente queria conversar com Keanu Reeves, a gente queria conversar com qualquer pessoa. Com astro do rock, com... E aí a gente conversava com esses astros lá fora para fazer matéria sobre o lançamento do filme que ainda ia chegar no Brasil. E esses assessores tinham uma forma de trabalhar muito diferente do que a gente via aqui no Brasil na época. E eu guardei isso. Aí eu falei, tá, beleza, vou trabalhar com a assessoria de imprensa de novo. Quero que... Aí sim, na época estava bombando. Estava assim, pagando bem. Eu entrei numa agência chamada FSB. E lá, quando eu entrei... Foi um momento um pouco triste, mas eu entrei num núcleo que era a única vaga que tinha, e não pode rir. Eu entrei no núcleo de gastronomia. E o meu primeiro cliente foi o azeite Andorinha. E aí, logo, eu saí do azeite e fui trabalhar com petróleo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com petróleo, eu comecei a atender diretamente a Petrobras, que era um cliente da FSB na época. Eu fiquei na Petrobras durante 8 anos, trabalhando dentro do setor de crise da engenharia da Petrobras. Depois da Petrobras, eu fui para a Odebrecht. Eu fui para a Odebrecht, passei e fiquei na Odebrecht durante 2 anos e meio. Quando a empresa começou a desmoronar na minha frente, e eu fui e recebi não era uma proposta, era uma ordem de me mudar para Salvador. E eu falei, eu já tinha um filho, eu falei, não vou. Ué, mas tem que ir. Eu falei, não vou. Ó, lê meu contrato aí que você vai ver que eu tenho que trabalhar no Rio. E não é que tem? Tem. Então vamos negociar a sua saída? Vamos. Negociei minha saída. Peguei a grana. Abri uma gavetinha que tinha dentro da minha cabeça, que falava assim, e se você fosse assessor de artista? Igual aqueles caras faziam lá em Hollywood.
Será? E montei uma agência. A agência se chama Matone Comunicação. Hoje ela é a maior agência de comunicação para artistas e celebridades do país. E aí, quando eu falo maior, eu falo em número e importância de clientes. E hoje eu me sinto maduro para poder empreender. Para eu poder, por exemplo, gerenciar uma crise de um artista pensando como se ele fosse um barril de petróleo, como se ele fosse uma crise X, Y, ou pensando de que forma o jornalista que está na redação vai desenvolver aquilo ali. Quando a gente começou a trabalhar com artistas, eu coloquei em prática tudo que a gente sabia, né, porque eu tenho uma sócia, que na verdade é minha ex-mulher, mãe dos meus 2 filhos. E aí eu falei, beleza, vamos encabeçar isso? Vamos embora. Foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente começou a estudar como isso funcionava lá fora, né, porque muita coisa mudou lá fora também. A comunicação da celebridade, ela trabalha quase que exclusivamente, 90% dela, com desejo. Como aquela pessoa vai ser vista e principalmente desejada. Desejada ela tem que ser desejada para ter um papel na TV. Ela precisa ser desejada para fazer um filme. Ela precisa ser desejada por uma marca que vai usá-la como embaixadora. Ela precisa ser desejada para um monte de coisa. Como é que se trabalha com desejo? Em parceria com o empresário. O empresário é a pessoa que tem o olhar comercial e os caminhos artísticos para aquele artista. Então ele chega... Você, qual é seu nome? Harilane. Carilane. Chega para Carilane. Cara, seguinte, a gente vai fazer uma comunicação 360. O que é? A gente vai mexer em você toda. É. Como? Do seu estilo ao que você vai falar. Mas no meu estilo, Porque, por exemplo, a sua bolsa é o PIB do Mato Grosso. Então, vamos abandonar essa bolsa. Vamos usar uma coisa mais C&A. Você vai aparecer de blusinha e jeans. Vou contratar um stylist para você. Esse stylist vai te colocar... Nossa, mas eu vou ter que usar isso. Vai, engole o choro e vamos embora. Aí eu entro em contato com uma revista mais popular, uma Canal Extra. Vamos fazer uma capa da Canal Extra? E a Cá só faz capa da Vogue. Meu Deus, capa da Canal Extra. Vamos embora. E aí o empresário está lá torcendo com o dedo cruzado, porque já não entra mais grana, porque a Cá já não desperta desejo em ninguém, só para as grandes marcas, e as grandes marcas tipo Gucci, Dior, só dão roupa para cá, não dá dinheiro. E aí a gente faz várias coisinhas populares com a Cá está lá na feirante dela na novela das 7. De repente, toca o telefone do empresário, e aí é campanha de tudo. É campanha da Riachuelo, é campanha da Seda, é campanha da L'Oréal, é campanha de telefone celular, é campanha de carro, é campanha de tudo, minha filha. Você vai ficar zílio. E aí, o que aconteceu? A galera percebeu que o trabalho do Paulo era muito importante. A minha agência foi... E o resultado a gente mede com um relatório. A Cá, se eu chego para o PR Newswire, se eu chego para o MVP Index, que são relatórios usados pelas grandes marcas para saber qual o seu potencial de venda. Se a Cá segurar essa garrafa de Coca-Cola, quantas Coca-Colas ela vai vender? Eles começaram a falar assim, depois que a Cá entrou para a Matone, o MVP Index dela aumentou muito. E ela ficou milionária. E ela pegou todas as campanhas. E aí,
Um certo dia, uma pessoa que trabalhava comigo, eu era assessor de imprensa dela, numa viagem, num jantar, falou: "Você quer ser meu empresário?" Eu cuspi a coca na cara da pessoa, praticamente. Aí eu falei: "Hã? É." Aí eu falei: "Cara, eu posso te dar essa resposta outro dia?" "Pode." Eu dei a resposta para essa pessoa 1 ano depois. 365 dias. Essa pessoa é a Bruna Marquezine. Eu sou empresário da Bruna, vai fazer 1 ano e meio. Tudo que eu aprendi de crise com artistas foi com a experiência com a Bruna. Não precisamos dizer o porquê. Eu comecei a perceber que eu poderia ser a pessoa que faz a comunicação 360 e, ao mesmo tempo, eu poderia ser também a pessoa que faz o empresariamento. Logo em seguida, quando a Anitta, faltavam 6 meses para ela lançar Bang, que foi o álbum dela, que foi um álbum transitório, ela chamou a gente e falou assim: "Eu estou a ponto de mudar minha carreira. Eu quero sair de um lugar e ir para outro. Eu quero não ser só vista como uma funkeira, eu quero ser vista como uma cantora pop. Então vamos lá, você vai vestir isso, você vai falar isso, deixa eu ver seu álbum, como é que é a foto, Giovanni Bianco vai fazer suas fotos." O que a gente fala de efeito quebra-cabeça. Quando a pessoa é muito confusa, já viu o quebra-cabeça embolado? Você não sabe qual é a figura. Quando você junta as peças do quebra-cabeça, você vê a imagem. O nosso trabalho é a junção do quebra-cabeça. Por exemplo, digamos que uma atriz, um empresário de uma atriz chega para a gente e fala: "Olha, eu queria muito que a fulana, que a gente destacasse o cabelo da fulana, porque a gente está querendo muito fechar uma campanha de coloração ou de shampoo, ou a Pantene." E a gente fala: "Tá, beleza." Fulana entra no ar na novela, que é o período que a gente chama de período comercial, que é quando surgem muitas demandas para fazer campanha e tudo mais. Com isso, a gente consegue também capas de revista e tudo mais. A gente recebe na nossa mão uma coisa chamada mood board, que é como vai ser o conceito da capa da revista, como vai ser o ensaio. No mood board, a atriz aparece com cabelo de gel, todo de gel para trás molhado, ou eles prendem, ou no mood board aparece que ela está com uma peruca, Joãozinho. Aí o que eu faço? Eu falo: "Opa, peraí, o empresário dela falou que está tentando vender o cabelo dela. Não posso fazer isso com o cabelo dela." Aí eu chego para Marie Claire e falo: "Olha, sabe o que é? O cabelo não foi aprovado. A gente vai ter que fazer um cabelo mais solto, esvoaçante, sabe? Cabelão mesmo, vento, Beyoncé." Aí você manda uma referência e a pessoa sai na capa da revista com o cabelão que o empresário queria que ela estivesse. A marca Pantene, que já está pensando em fechar com essa atriz, fala assim: "Nossa, que lindo esse cabelo, né? O cabelo representa muito ela. Vamos fechar então? Vamos." Isso a gente chama de comunicação 360. Existe uma peça dessa comunicação que se chama RP, que é Relações Públicas. Ah, mas o que é Relações Públicas? São aparições públicas. Isso eu falo dentro do negócio de celebridades, tá? São aparições públicas. Então, por exemplo, a K é muito tímida e não gosta de sair de casa, só vai para o Projac, grava a novela dela, volta para casa, ninguém vê ela.
Só que o empresário dela fala, cara, a gente tem que trabalhar a fulana, entendeu? Ela tá no ar e tal. Tudo bem, mas ninguém vê ela, né? O que a gente pode fazer? Pede para a Matone para colocar a K em tudo quanto é lugar. Porque a Matone, ela, por ter um casting muito grande, a gente recebe muitos convites. Então, Circo de Soleil, estreia do filme tal, estreia da peça tal. Todo tipo de convite. Enterro de um anão no São João Batista, a gente recebe. E aí a gente vai e fala assim pro empresário da K, olha, pintou um negócio aqui, que é o Elton John. É o grandíssimo show do Elton John que vai ter em São Paulo. Vamos mandar a K vestida para matar, linda. Quando ela pintar no backdrop, só vai dar ela. E vai sair em todos os sites. Ela vai para a home de todos os veículos falando K aparece estonteante em show de Elton John. Vambora. Não tem erro. Isso é o RP. É eu encaixar a K em tudo que eu puder. Às vezes até mesmo o contrário. A pessoa está muito arroz de festa. Aí eu, como RP, chego e falo assim, Casinha, vamos parar de ir na Favorita? Vamos parar de ir na quadra da Mangueira um pouquinho? E aí a gente dá uma diminuída na exposição gratuita da imagem, que é um perigo. Além disso, lá na agência a gente presta serviço de marketing estratégico, que envolve... Hoje a gente atende a Renault Brasil, a marca de carros, criando formas de lançamentos que envolvem artistas. A Renault contrata a Matone porque entende que a gente sabe como lidar com a comunicação que envolve artistas. É isso. Parabéns, então. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês.